A linha de vida financeira que mantém a guerra de Putin em andamento está prestes a ser cortada. Trump acabou de fazer um anúncio bombástico. A Índia vai parar de comprar petróleo russo. Essa é a notícia que Putin não queria ouvir, porque a Índia e a China se tornaram as últimas fontes de receita que sustentam essa guerra após as sanções ocidentais. Publicamente, a Índia nega as alegações, mas os dados comprovam que a traição já está em curso. As refinarias estatais indianas reduziram suas compras de petróleo russo em 45%. Uma mudança catastrófica que forçou o Kremlin a dobrar seus descontos. Esse é o movimento final de desespero da Rússia. Putin está oferecendo um desconto que sua economia não pode sustentar, porque ele sabe que se a Índia parar de comprar o mercado de petróleo russo, entrará em colapso total. É assim que a guerra chega ao fim. Tudo começou com esta declaração. O presidente Trump disse: "Temos uma ótima relação. Não estávamos felizes com ele comprando petróleo da Rússia, porque isso permite que a Rússia continue com essa guerra ridícula na qual eles perderam 1,5 milhão de pessoas. A propósito, a Rússia perdeu 1,5 milhão de pessoas, a maioria soldados. Essa é uma guerra que nunca deveria ter começado, mas é uma guerra que a Rússia deveria ter vencido na primeira semana. E eles estão entrando no quarto ano. E eu quero ver isso parar. Então eu não estava feliz que a Índia estava comprando petróleo, e ele me assegurou hoje que eles não comprarão petróleo da Rússia. Isso é um grande freio. E ele me garantiu que não haverá compra de petróleo da Rússia. Não sei, talvez isso seja uma notícia de última hora. Posso dizer isso. Você diria que não haverá petróleo. Ele não está comprando petróleo da Rússia. Já começou. Ele não pode fazer isso imediatamente. É um processo, mas o processo estará concluído em breve. Agora, o Ministério das Relações Exteriores da Índia respondeu às declarações do presidente Trump. E muitos estão dizendo que eles estão negando o que Trump disse, mas não é exatamente isso que a declaração diz. Dê uma olhada você mesmo. Tem sido nossa prioridade consistente salvaguardar os interesses dos consumidores indianos em um cenário de energia volátil. Isso inclui diversificar nossas fontes de energia e ampliá-las conforme apropriado para atender às condições de mercado. A atual administração dos Edpoinativos demonstrou interesse em aprofundar a cooperação energética com a Índia. As discussões estão em andamento. Agora, eu não acho que isso seja uma negação do que Trump disse, mas também não é uma confirmação. Então você pode olhar para isso de duas maneiras. Primeiro, a Índia não quis irritar Trump. Então eles estão negando o que ele disse de uma maneira muito diplomática. Ou você pode olhar de outra forma, e é que eles não querem confirmar o que Trump disse. Então eles divulgaram uma declaração de forma diplomática para não irritar a Rússia, porque é importante lembrar que a Índia trata a Rússia como um aliado muito forte por algum motivo. Então esses são os dois cenários possíveis, e é aqui que quero mostrar a declaração que a Índia fez há apenas alguns meses. Vocês se lembram de agosto, quando o presidente Trump assinou uma tarifa secundária de 25% sobre a Índia por comprar petróleo russo? Isso foi uma espécie de punição para fazer a Índia parar de comprar. Bem, foi quando a Índia anunciou rapidamente que não pararia de comprar petróleo russo, apesar das tarifas do seu hostil. Não houve diplomacia aqui. Foi o mais claro possível. Agora, eles poderiam ter feito a mesma coisa desta vez, mas não fizeram. Isso sugere algo. Talvez esteja sugerindo que a Índia não está tão certa se quer continuar comprando petróleo russo. É aqui que quero mostrar os dados dos últimos meses para ver quanto petróleo a Índia está comprando da Rússia e se está aumentando ou diminuindo. Mas antes de chegarmos aos dados, uma coisa que muitas pessoas não perceberam foi a Assembleia Geral da ONU. Quase todos os países estavam lá e todos tiveram reuniões com quase todos. De fato, o secretário de Estado Marco Rubio se reuniu com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Da mesma forma, ele também se reuniu com o ministro das Relações Exteriores da Índia e o ministro indiano também se reuniu com os ministros das Relações Exteriores da UE, incluindo os ministros ucranianos. Agora eu sei que foi um fim de semana movimentado. Muitas notícias surgiram sobre escadas rolantes e teleprompters. Então nem todo mundo cobriu tudo. Na verdade, nós também não cobrimos isso. Mas após a reunião com a Índia, Zelensky e os líderes da UE divulgaram declarações muito interessantes. Dê uma olhada nisso. China e Índia todos estão contribuindo aqui. As nações europeias, disse o presidente, precisam abandonar o petróleo, mas precisam fazer isso com o EUA. Você acha que isso vai acontecer?
Acho que o Irã nunca estará do nosso lado porque nunca estaremos do lado dos Estados Unidos. Acho que a Índia está majoritariamente conosco. Sim, tivemos essas questões com energia, mas acho que o presidente Trump pode gerenciar isso com os europeus e estabelecer relações mais próximas e fortes com a Índia. E acho que temos que fazer tudo para não afastar os indianos. E eles mudarão sua atitude em relação ao setor energético russo. Tenho certeza de que com a China é mais difícil, porque não é do interesse deles não apoiar a Rússia. Uma mensagem muito semelhante também foi apresentada pelo presidente finlandês Alexander Stubb. Vamos ouvir o que ele disse. Percentualmente estou me perguntando o que você acha do que estamos vendo em relação ao fortalecimento da aliança entre China, Índia e Rússia. Bem, acho que há uma política externa multissetorial acontecendo ali. Acho que, claro, Rússia e China têm uma conexão direta. Sabe, no início dos anos 1990, China e Rússia tinham economias do mesmo tamanho. Agora a China é mais de 10 vezes maior. E com suas compras de petróleo, gás e intercâmbio tecnológico, isso dá à Rússia a possibilidade de conduzir a guerra. Então há um vínculo muito próximo ali. Depois, claro, com a Índia, sabe, a Índia é um aliado muito próximo da União Europeia e, claro, dos Estados Unidos também. Então eu não os colocaria no mesmo grupo, mas a Índia é obviamente uma superpotência emergente. Tem demografia e economia a seu favor, e eu sempre argumento que é muito importante para o Ocidente engajar a Índia e trabalhar com ela. Agora, claro, eu entendo que isso é tudo conversa. No final das contas, conversa é barata e a ação é o que importa. Então vamos ver como as refinarias indianas estão agindo nos últimos meses. Segundo o Economic Times, que é um jornal indiano, as importações de petróleo russo pela Índia de abril a setembro caíram mais de 8%. As refinarias indianas mudaram suas importações para o Oriente Médio e os Estados Unidos. Na verdade, as importações de petróleo da Índia dos Estados foram as mais altas dos últimos 2 anos. E segundo o Ministério das Relações Exteriores da Índia, eles estão negociando um acordo comercial com os Estados Unidos, agora no qual querem gastar mais comprando petróleo indiano, o que, claro, não é uma boa notícia para a Rússia. De fato, as refinarias estatais indianas quase reduziram pela metade suas compras de petróleo da Rússia nos últimos meses. Passou de 1 milhão de barris em junho para cerca de 600 mil barris em setembro por dia. Isso é uma queda de aproximadamente 45%. Definitivamente uma queda enorme. Na verdade, esses níveis de importação são os mais baixos desde maio de 2022. Agora, uma maneira de interpretar isso, e eu diria que é uma interpretação bastante óbvia, é que essas são refinarias estatais. Então, o governo indiano está dizendo a elas onde podem comprar petróleo e onde não podem. O fato de estarem diminuindo suas compras enquanto o petróleo russo está sendo vendido com desconto diz muito sobre para onde a política indiana está caminhando. Falando em descontos, o governo russo percebeu essa tendência e dobrou o desconto que oferece em seu petróleo. Essa notícia tem uma semana, então, em termos de guerra na Ucrânia, é como se fossem 7 anos ou algo assim. Tudo se move muito rápido. Mas isso nos diz que se a Índia continuar a reduzir suas compras, Putin está disposto a oferecer descontos cada vez maiores. Agora, isso será muito importante, já que a Índia está negociando seu acordo comercial com os Estados Unidos. Então falaremos sobre isso em um segundo. Enquanto eu gravo isso poucas horas antes, as refinarias de petróleo indianas, ou seja, os proprietários de refinarias privadas não, as estatais, disseram a Bloomberg que esperam reduzir a quantidade de petróleo russo que compram, não parar completamente, mas definitivamente reduzi-la até o final do ano. Eles estão apenas esperando o sinal verde do governo indiano, que, como falamos, está negociando um acordo comercial com os Estados Unidos. É aqui que quero explicar um pouco da matemática que o lado indiano está fazendo. Vamos usar números redondos para simplificação porque os números não são importantes. O que importa são os prós e contras que a Índia está pesando e que os Estados Unidos estão pesando. Digamos que a Índia está ganhando $100 comprando petróleo russo com desconto, refinando-o e vendendo-o para outros países. E por outro lado, eles também estão ganhando $100 exportando para os Estados Unidos. Quando o presidente Trump anunciou uma tarifa secundária de 25%, vamos supor que o lucro da Índia caiu de 100 para $75. Não sabemos exatamente quanto caiu, mas para números redondos, estamos dizendo que caiu para $75. Foi quando a Índia começou a fazer as contas dizendo: ei, quanto lucro faríamos se não comprássemos petróleo da Rússia, mas comprássemos, digamos, da Arábia Saudita, Iraque ou eu, de alguém que não oferece desconto.
E se a Índia chegar a um número, digamos, 80, que é mais do que estão ganhando com os Estados Unidos, eles parariam de comprar petróleo da Rússia, porque nesse ponto poderiam ganhar US$ 80 comprando da Arábia Saudita e US$ 100 exportando para os Estados Unidos. Então, nessa situação, a Índia pararia de comprar. Não sabemos se é esse o caso. Esse é o grande problema. Mas se fosse esse o caso, eles parariam de comprar. Mas a questão é que se fosse esse o caso, Putin apareceria e diria: Ei, posso oferecer um desconto maior para compensar o dinheiro que você está perdendo com a tarifa dos Estados Unidos. E é aqui que a Índia refaria toda a matemática e veria se sai na frente ou não. Da mesma forma, se Putin pode oferecer descontos, os UAE podem aumentar as tarifas. Além disso, os UAE podem fazer com que a UE, o Reino Unido e outros países importantes dos quais a Índia depende também aumentem as tarifas. E de fato é exatamente isso que a administração Trump tem pressionado. Os USA e o Reino Unido aumentaram a pressão sobre a Índia e a China para reduzir as importações russas. Há apenas 2 dias, na quarta-feira, o Reino Unido impôs mais sanções a 2 empresas russas, uma refinaria chinesa e uma refinaria indiana. Essa refinaria indiana, chamada Nayara, é a mesma que a UE sancionou há alguns meses e é uma refinaria importante para a Índia. Primeiro, é a segunda maior refinaria da Índia. Isso significa que ela tem muita capacidade de refino que a Índia possui. Mas, além disso, essa refinaria parece ser inteiramente propriedade de russos. 49% pertencem à Rosneft, que é simplesmente uma empresa estatal de petróleo russa. Mas os outros 49% também pertencem a um fundo de hedge ítalo-russo. Então, com base na minha matemática, parece que pelo menos 70%, talvez até 100% são de propriedade russa. É exatamente por isso que essa é a única refinaria na Índia que foi sancionada. E há alguns meses, quando foi sancionada pela UE, ela foi duramente atingida. Teve que correr atrás de clientes. Não podia mais importar petróleo do Iraque, do UAE ou da Arábia Saudita, dos quais também dependia. Estava importando petróleo russo, mas também recebia petróleo do Oriente Médio e não pôde mais fazer isso depois. Não conseguia enviar seu petróleo para países como os da Europa, que não queriam ser atingidos por sanções secundárias da UE. Eles foram meio que fechados por cerca de um mês e estavam apenas começando a se recuperar. E foi quando o Reino Unido os atingiu novamente há 2 dias. Isso parece ser um tiro de advertência contra a Índia e é apenas uma mensagem de que a pressão da comunidade internacional só vai aumentar se a Índia continuar comprando petróleo. Então isso significa que a Índia vai parar de comprar. Esse é o problema. Não sabemos porque realmente depende de quanto desconto Putin vai oferecer e de quantas sanções os países ocidentais podem impor. E essa é a equação, essa é a matemática que todos estão fazendo, não apenas os indianos. Essa é a matemática que os políticos ocidentais também estão fazendo. E tenho certeza de que os políticos russos estão fazendo a mesma matemática. Então não sabemos exatamente o que o futuro reserva, mas com base nos últimos 2 meses, parece que a Índia está reduzindo suas compras, o que é um bom sinal para todos, exceto para Putin. Se vocês quiserem acompanhar atualizações como essas, não se esqueçam de curtir e se inscrever abaixo. Estamos tentando alcançar 2 milhões de inscritos antes do final do ano.